Há decisões que uma mulher toma não porque acredita nelas, mas porque todas as outras já ficaram para trás. Não é rendição. É apenas o fim de um cálculo longo demais, que pede somente uma assinatura para se encerrar. Astrid Brandt tinha 29 anos quando colocou o próprio nome em um contrato de casamento e disse a si mesma que estava sendo sensata. O que ela não sabia era que o homem sentado do outro lado da mesa a conhecia desde que ela tinha 13 anos. Que passara 2 verões naquela mesma propriedade, sob um nome falso, aprendendo a distinguir o peso específico do seu silêncio. Esta é a história que ela não sabia que vivia. Fique até o fim, porque a parte mais difícil não é o segredo. É perceber quanto tempo o silêncio pode carregar antes de pedir para ser ouvido. Se você ainda não faz parte dos Diários da Nobreza, inscreva-se agora e ative o sininho. Cada episódio é uma carta que o passado insiste em entregar. A carruagem chegara às 9 da manhã, e isso sozinho já era uma declaração. Visitas de cortesia chegavam entre as 11 e as 2. Carruagens com o selo do Banco Comercial de Copenhague chegavam quando queriam, porque instituições financeiras não negociavam horários com famílias endividadas. Negociavam com o calendário. Astrid estava no hall quando o veículo parou. Não por acaso. Aprendera, nos 8 meses em que administrara o baronato sozinha, a ouvir o som específico de cavalos que param antes do que deveriam. Ficou em pé junto à porta e esperou. O representante desceu os degraus da carruagem com uma pasta sob o braço. Jovem, pálido, cumpria a função sem qualquer simpatia pela situação. Entregou o envelope. Disse o nome dela com a precisão de uma lista. Informou, em entonação plana, que o prazo para a liquidação das dívidas do baronato Brandt expiraria em 10 dias, após os quais os bens imóveis e móveis seriam disponibilizados à execução judicial por mandado do Tribunal Comercial. Astrid disse obrigada. Era a única palavra que a garganta produziria sem exigir algo que ela não tinha. Ouviu os cascos afastando-se no cascalho da entrada e ficou parada no hall por um momento, o envelope entre os dedos, a luz da manhã cortando o piso em ângulo frio. 8 meses. 8 meses administrando o que restava de uma fortuna destruída em muito menos tempo do que isso, perante uma cidade que assistia ao processo com a atenção reservada aos naufrágios. Havia algo de particular na vergonha pública, ela não envelhecia. Chegava toda manhã renovada, intacta, sem o menor desgaste do dia anterior. Dobrou o envelope, subiu ao escritório, abriu os livros de contas pela última vez, não porque houvesse novidade neles, mas porque o gesto de olhar os números ainda lhe dava a sensação de estar fazendo alguma coisa. Não estava. O advogado da família apareceu naquela mesma tarde, o que ela interpretou primeiro como coincidência e depois, mais tarde, percebeu que não era. Erlund entrou pela sala de recepção com o chapéu na mão e uma expressão que ela classificou imediatamente como a de alguém que traz notícias cujo valor não sabe ao certo como apresentar. Pôs um segundo envelope sobre a mesa antes mesmo de sentar. "Recebi isto esta manhã", disse ele. "Antes que a senhora decida qualquer coisa, peço que leia com atenção. Toda a atenção." Astrid abriu o envelope. Era um documento formal, redigido sem margem para interpretação alternativa. O cabeçalho trazia o nome completo: Conrad Helm, Duque de Helmsgard. O texto propunha a transferência de tutela financeira do baronato Brandt para o ducado de Helmsgard mediante contrato matrimonial, a ser formalizado antes do vencimento do prazo judicial. A cláusula central era direta. Uma propriedade sob tutela ducal não podia ser executada por mandado do Tribunal Comercial. A execução tornar-se-ia tecnicamente impossível. Não havia promessa de quitar dívidas. Não havia declaração de generosidade. Era o uso preciso do peso institucional de um título para fechar uma porta que o tribunal mantinha aberta. Poder, não beneficência. A distinção estava na linguagem.
e Astrid era suficientemente fluente em linguagem jurídica para senti-la. Leu o documento 2 vezes. Depois leu uma terceira, procurando o que estava enterrado. "Quem é esse homem?" perguntou sem tirar os olhos do papel. O Duque de Helmsgard. Erlund escolheu cada palavra. Uma das titularidades mais antigas da Dinamarca, reputação intacta, finanças sólidas. Não há escândalos registrados, nem dívidas, nem litígios pendentes. Consultei os arquivos com cuidado. Não perguntei o que os arquivos dizem. Perguntei quem é ele. Isso, disse o advogado, e havia ali a honestidade seca de um homem no limite do que sabia. Eu não sei responder. Astrid pousou o documento sobre a mesa. Ficou olhando para o nome no cabeçalho. Conrad Guillaume. Um nome que ela não situava em nenhuma memória, em nenhum salão, em nenhuma recepção de corte dos últimos anos. Um homem que propunha um casamento com a frieza técnica de um contrato de arrendamento e que, por algum motivo que ela ainda não conseguia nomear, não havia nada de falso nisso. "Diga que aceito a audiência", disse ela. "Amanhã, às 3. Conrad Helm chegou pontualmente. Astrid o recebeu na sala de recepção, de pé ao lado da lareira. Ele entrou sem a grandiosidade que ela associara ao título. 31 anos, talvez. Postura contida, mãos descansando sem afetação. Fez uma reverência. Ela inclinou a cabeça. Um criado trouxe chá. Nenhum dos dois tocou nas xícaras. Conrad não deu voltas. Isso ela notou imediatamente, e foi a primeira coisa que lhe pareceu digna de crédito naquele homem que precisava avaliar em pouco tempo. Ele falou direto, sem os circunlóquios que a alta sociedade costumava usar para observar as reações alheias enquanto falava. A senhora leu o documento com atenção. Presumo que tenha encontrado a lógica jurídica suficientemente clara. Encontrei. O que não encontrei foi o motivo. O motivo é simples. Ele não desviou o olhar. Conheço a reputação da senhora, a forma como administrou este baronato nos últimos meses, com recursos que diminuíam sem que houvesse erro de gestão da sua parte, é suficientemente documentada para quem prestou atenção. Para mim, é o bastante. Astrid esperou. Havia sempre mais uma frase depois daquela. Não houve. "O senhor está propondo um casamento", disse ela, "a uma mulher que não conhece, com base em registros públicos de uma crise que não foi culpa minha, e oferecendo em troca a blindagem jurídica de um título. Estou descrevendo corretamente?" "Está." "E o que espera receber?" "Uma parceria honesta." Ele fez uma pausa mínima. "Não estou pedindo afeto, Sra. Brandt. Estou pedindo honestidade." Ela estudou o rosto dele. Era o que fizera diante de contratos durante anos. Buscava a cláusula enterrada, a concessão que parecia razoável até que o custo ficasse claro demais. Examinou cada palavra que ele dissera e não encontrou nada encoberto. Apenas um homem dispondo os termos e aguardando, sem nenhuma pressa de ser respondido. "Terei de pensar", disse ela. "Naturalmente." Ele se levantou. Ela se levantou também. E quando ele já cruzava a sala em direção à porta, ela disse, sem ter planejado, "Por que o senhor está fazendo isso?" Conrad parou. Virou-se. "Apenas estou." E saiu. Astrid ficou parada onde estava. Na rua, os passos dele afastavam-se no cascalho. E ela ficou pensando, com a mesma atenção que aplicaria a uma conta que não fecha, naquele instante em que ele entrara na sala e olhara para ela. Não varrera o ambiente primeiro, não examinara a decadência dos móveis com o cálculo discreto que ela vira em outros rostos. Olhara diretamente para ela, como se o resto da sala fosse detalhe. Não soube, naquele momento, o que fazer com aquilo. Disse sim na manhã seguinte. Não porque tivesse encontrado resposta para a pergunta que fizera, mas porque, ao rever os números naquela noite, ficara claro que não havia mais nada além daqueles 10 dias, e porque havia algo na ausência de promessas dele que lhe parecia, estranhamente, mais sólido do que qualquer promessa que alguém lhe fizera nos últimos anos. Erlund tratou da papelada. A cerimônia foi pequena, um pastor,
2 criados como testemunhas e o céu de outubro incapaz de decidir entre o cinza e o azul. Astrid vestiu o melhor que lhe restava, cor de creme velho, sem adornos. Conrad chegou com pontualidade e pronunciou os votos sem hesitação. Ela pronunciou os seus olhando para frente. Quando terminou, subiram a carruagem que os levaria a Galmsgard. Entre eles, no banco estofado, havia um espaço que nenhum dos dois preencheu. Copenhague foi ficando para trás pelas janelas, e as 2 horas de caminho transcorreram num silêncio que Astrid ocupou observando a planície e que Conrad ocupou fazendo o mesmo, ou algo suficientemente parecido para que ela não soubesse a diferença. 3 frases durante toda a viagem, todas práticas, nenhuma necessária. Era o tipo de silêncio que ela classificaria como desconforto, não fosse por um detalhe. Ele não parecia incomodado. Não tamborizava os dedos, não buscava pretextos para falar. Estava simplesmente ali, sem pressa de encerrar o silêncio, e isso era uma coisa estranha de notar em alguém com quem ela acabara de se casar. Galmsgard surgiu com o entardecer. Pedra escura e janelas altas, plantado numa elevação que dominava os campos ao redor. Os criados estavam enfileirados na entrada quando a carruagem parou. Astrid desceu e ficou de pé na calçada, examinando a fachada com o olhar que aplicaria a qualquer coisa que precisaria, em breve, compreender. A segunda carruagem, a que trazia os pertences que ela escolhera trazer dos Brant, parou logo atrás. Os criados começaram a descarregar as caixas. O mordomo-chefe foi o primeiro a se apresentar. Börje Haas, 60 e poucos anos, espinha reta, rosto marcado por décadas de serviço exigente. Cumprimentou Astrid com o protocolo correto para a situação. Depois voltou-se para o duque. O que aconteceu a seguir durou menos que um batimento cardíaco. Börje encontrou o olhar de Conrad com algo que não era a saudação habitual de um mordomo ao patrão que retorna. Havia ali uma solidez antiga, o peso específico de 2 homens que partilhavam algo que não estava na folha de serviço de nenhum dos dois. O velho mordomo não sorriu, não disse nada fora do protocolo. Mas os ombros dele, por um instante, desceram 0,5 centímetro, o gesto mínimo de um peso que cede, imperceptível para qualquer um que não estivesse olhando diretamente. Conrad já estava cumprimentando o próximo criado. Börje já seguira em frente com as instruções de desembarque. Astrid não movia os olhos do velho mordomo. Arquivou aquilo com o cuidado que aplicava às coisas que não tinham explicação imediata, mas que, sabia por experiência, raramente ficavam sem ela para sempre. Não perguntou. Ainda não era o momento. Mas quando cruzou a soleira de Helmsgard pela primeira vez, carregando consigo os pertences que sobraram de uma vida que deixara de existir naquela manhã, a pergunta já estava lá, pequena, precisa, aguardando. A vida em Helmsgard tinha uma ordem. Não a ordem decorativa dos lares que se arrumam para receber visitas, mas a ordem funcional de uma propriedade que opera com precisão, onde cada coisa está no lugar porque alguém decidiu, em algum momento, que esse era o melhor lugar para ela estar. Astrid levou 2 dias para perceber isso e mais 3 para começar a admirar, ainda que em silêncio, a inteligência daquela organização. Conrad cumpria cada termo do contrato matrimonial com uma exatidão que a desarmava. As contas do baronato Brant foram transferidas sem atraso. Os credores receberam notificação formal do ducado antes do fim da primeira semana. Nenhuma dívida pendente escapou ao inventário que ele pusera sobre a mesa de trabalho dela na segunda manhã, com uma nota simples escrita à mão no canto superior. Para revisão da senhora, conforme acordado. Ela revisou cada linha. Não encontrou erro nem omissão. Começou a estudá-lo com a atenção que reservava para textos difíceis, os que não entregam o sentido na primeira leitura e exigem que o leitor desacelere, volte, leia as margens. Conrad era assim. Cada resposta que dava era precisa e completa para a pergunta feita, e nada além disso. Ele não preencheria os silêncios por cortesia. Não acrescentaria informação que não lhe fosse pedida.
E ainda assim havia nele algo que não era frieza. Astrid começou a suspeitar, uma espécie de atenção constante que ele exercia em silêncio sobre tudo ao redor, incluindo ela. Pequeníssimos sinais ao longo dos primeiros dias. A xícara de chá que aparecia sobre a mesa do escritório dela às 10 da manhã sem que ninguém tivesse sido instruído a trazê-la, mas que estava na temperatura certa e na hora em que, observando sua rotina, qualquer pessoa atenta teria calculado o que ela quereria. O livro de registros fundiários do baronato que sumira da pilha de caixas e reaparecera sobre a escrivaninha, aberto na página do último inventário. Ela não perguntou quem o pusera ali. Sabia a resposta. O primeiro fio solto apareceu num jantar da terceira semana. Falavam sobre a propriedade dos Brant, sobre a situação dos arrendatários, que precisaria ser reavaliada antes do inverno. Astrid mencionou que o lado leste da mansão fora o mais afetado pela umidade nos últimos anos, porque o sol chegava tarde demais naquela orientação para secar as paredes entre as chuvas de outono. Conrad ouviu e disse, sem pausar. A janela leste sempre foi assim. Até às 3 da tarde, a luz não aquece o suficiente para fazer diferença. O garfo de Astrid parou a meio caminho da mesa. Ela olhou para ele. Ele já estava cortando algo no prato, a atenção no gesto, sem sinal de que acabara de dizer alguma coisa digna de nota. Sempre. Não deve ser sempre. Ela colocou o garfo devagar, considerou perguntar. Decidiu não fazê-lo ali naquela mesa, com 2 criados apostos junto à aparadora. Quando a janela leste de uma propriedade que ele nunca visitara, até onde ela sabia, tornava-se parte do vocabulário ordinário de Conrad Helm, era o tipo de detalhe que merecia uma conversa sem testemunhas. Guardou aquilo junto ao momento de Burge Haas na chegada. A coleção silenciosa de coisas que não tinham explicação imediata estava crescendo. Na 4ª semana, Astrid notou que Burge saía mais cedo 3 dias seguidos. Não era o tipo de coisa que um hóspede recém-chegado notaria. Mas ela não era apenas hóspede, e a rotina do mordomo-chefe era parte da estrutura da casa que aprendera depressa. Às 5 da tarde, Burge deveria estar supervisionando o fechamento das dependências do andar térreo. Nas 3 tardes em questão, o posto ficou com o segundo criado. Ela perguntou a esse segundo criado, Mads, um rapaz de uns 18 anos, que ainda não aprendera a arte da evasão profissional, onde estava Burge. O Sr. Duque deu dispensa antecipada, disse o rapaz, para que o Haas pudesse apanhar a diligência de Copenhague. Todas as 3 tardes? Mads hesitou. Depois, porque era jovem demais para medir o que valia manter em segredo. O filho do Haas está doente. O Sr. Duque mandou um médico de Copenhague a ele. O Haas vai encontrá-lo na cidade antes que o médico vá embora. Astrid ficou parada no corredor por um momento depois que Mads se retirou. Conrad não mencionara nada disso. Não à mesa, não no escritório, não nas noites em que os dois ficavam sentados na sala de trabalho com os papéis do baronato espalhados entre eles, construindo a parceria honesta que prometera. Mandaram um médico às custas do ducado para o filho de um mordomo e não disseram uma palavra sobre isso a ninguém. Era um cuidado tão completamente sem plateia que ela ficou um tempo sem conseguir classificá-lo. Não era um gesto calculado para impressionar. Não havia ninguém para impressionar. Era apenas o que ele fizera, e se não fosse a indiscrição de Mads, ela nunca teria sabido. Algo mudou naquela tarde na forma como ela o lia. A carta do pai chegou numa sexta-feira, trazida pela mala postal com o selo do baronato secundário, onde Ernst Brandt se recolhera meses antes. A letra era do pai, deliberada, um pouco mais trêmula do que Astrid se lembrava, mas o estilo era inconfundível, econômico até a secura. 3 parágrafos sobre a propriedade, um sobre o clima. E então, na última linha, sem preâmbulo e sem continuação. Helm é um nome que eu conheço, não de ouvir dizer. Astrid leu a linha 4 vezes. Não de ouvir dizer.
Não de reputação, não de registros, não dos salões de Copenhague, onde o nome de um duque circularia naturalmente. Conhecia o nome de outra forma, de um contato direto que nunca chegara ao conhecimento dela. Dobrou a carta. Ficou sentada à escrivaninha por um tempo que não mediu, olhando para a parede. Depois levantou-se, desceu a escada e atravessou o corredor até o escritório de Conrad. Bateu 2 vezes. Entrou. Ele estava de pé junto à janela, voltado para os campos que escureciam lá fora. Virou-se quando ela entrou. Não disse nada, apenas esperou. Meu pai escreveu, disse ela. Pôs a carta sobre a mesa entre os dois, com o dedo indicador sobre a última linha. Gostaria de saber se o senhor conheceu meu pai, antes de hoje, antes do casamento. Conrad olhou para a linha. Depois olhou para ela. Sim, disse ele. Só isso. Uma sílaba, sem elaboração, sem nenhuma pressa em controlar o que a resposta pudesse provocar. Quando? Uma pausa. Não de hesitação, de escolha. Há muitos anos. E então, antes que ela pudesse pressionar, não é uma resposta completa. Sei disso. Não é. Quando a senhora estiver pronta para a resposta completa, disse ele, com uma quietude que não era evasão, mas tampouco era abertura, peço que me dê a oportunidade de dá-la pessoalmente. Não por carta, não através de terceiros. Astrid ficou olhando para ele por um momento. A sala estava quente, o fogo baixo na lareira, e havia entre os dois a distância de uma mesa e de uma verdade que ele sabia inteira e ela ainda não. Está bem, disse ela por fim, não porque estivesse satisfeita, porque a resposta dele era verdadeira e incompleta ao mesmo tempo, e ela precisava de tempo para entender o que fazer com isso. Saiu sem mais palavras. Naquela noite não dormiu bem. Na manhã seguinte, Mads bateu à porta do quarto antes das 10. Trazia na mão um objeto pequeno, embrulhado em papel de seda amarelado. Dissera que encontrara entre os pertences do quadro de paisagem que vinha dos Brandt, o moldureiro que tentara restaurar a armação avariada no transporte, separara o chassi de madeira e aquilo caíra do interior, entre o suporte e o verso da tela. Não soubera o que era. Achara melhor entregar à senhora. Astrid despediu o criado e ficou parada junto à janela com o embrulho na mão. Desfez o papel de seda devagar. Era uma miniatura. Pintura a óleo sobre uma placa de marfim do tamanho de uma palma de mão. A superfície levemente amarelada pelos anos, mas preservada com cuidado, protegida pelo papel encerado que a envolvia dentro do chassi. A pintura mostrava o rosto de uma jovem. Astrid olhou para ela. E demorou um momento mais longo do que deveria, para perceber que o rosto era o dela. Não pela frente, como nos retratos que a família encomendara nos anos de prosperidade, de perfil. O queixo levemente erguido, a luz vindo da esquerda, como chegava pela janela leste da mansão dos Brandt, nas tardes longas de verão. 12 anos, talvez 13. Antes que o mundo pedisse que ela fosse responsável por tudo. Girou a miniatura. No verso do marfim, gravadas com algo pontiagudo, numa letra jovem e irregular, 2 iniciais. KH. Astrid ficou imóvel junto à janela. Lá fora, os campos de Helmsgard estendiam-se até onde a vista alcançava. O fogo crepitava baixo na lareira atrás dela. E ela ficou segurando aquela placa de marfim nas 2 mãos, olhando para as iniciais, enquanto cada peça pequena e inexplicável das últimas semanas começava, lenta e irrevogavelmente, a encontrar o lugar onde sempre deveria ter estado. O barulho de cascos na entrada a arrancou dali. Carruagem. Visita, não entrega. Ela pôs a miniatura no bolso do vestido e foi até a janela. O homem que descia da carruagem tinha uns 50 anos, postura elaborada, o tipo de presença que ocupa mais espaço do que o corpo justifica. Astrid não o conhecia, mas conhecia o tipo, e algo nela, o mesmo instinto que aprendera a ouvir nos 8 meses de crise, disse que aquela visita não fora anunciada. Desceu as escadas depressa.
Conrad estava no hall quando ela chegou. Tinha acabado de virar-se para a porta quando o visitante entrou. E Astrid, 3 degraus atrás, viu o que aquele momento produziu no rosto do marido. Não era surpresa. Era algo mais difícil de nomear. A contenção brusca de uma reação que ele abortara antes de completar-se, o rosto voltando ao neutro com um esforço que ela nunca precisara ver antes. Em 3 semanas de convivência, Conrad Helm calculara cada expressão com uma precisão que ela chegara a admirar como uma habilidade. Não calculara aquela. Kondiskov, disse Conrad. A voz estava intacta. Apenas a voz. Que surpresa inesperada. O homem sorriu, largo demais para ser amistoso. Caro Helm. Passava pela região e não pude resistir a cumprimentar o recém-casado. Os olhos deslizaram para Astrid na escada, e ali havia algo que ela não gostou de imediato, uma familiaridade calculada que não lhe pertencia. E a sua encantadora esposa, naturalmente. O jantar com Skov durou 2 horas. Foram as 2 horas mais longas que Astrid passara em Hjelmsgard. O conde falava bem. Sabia usar o silêncio, sabia quando sorrir, sabia exatamente quanto charme aplicar para que ninguém conseguisse dizer ao certo o que havia de errado nele. Mas havia. Astrid sentia isso da forma que se sente o ar antes de uma tempestade, a pressão antes do ruído. Skov perguntou sobre a propriedade dos Brunt, sobre o baronato, com um interesse que durava exatamente o tempo certo, nem de mais nem de menos, sobre o casamento com uma delicadeza que não era delicadeza nenhuma. Em algum momento perguntou a Astrid se já se sentia em casa em Hjelmsgard. A pergunta era inocente na superfície. Ela respondeu que sim, brevemente, e mudou de assunto. Conrad respondia, não se esquivava, mas havia nele, durante todo o jantar, aquela contenção que ela vira no hall quando o conde entrara. A contenção de um homem que conhece o perigo e calcula cada passo antes de dá-lo. Lady Regine Dow, amiga íntima de Astrid, costumava dizer que havia 2 tipos de pessoas num salão, as que queriam ser vistas e as que queriam ver. Skov queria as 2 coisas ao mesmo tempo, e aquela noite não era uma visita social, era uma inspeção. Skov foi embora pouco depois das 10. Despediu-se com cordialidade excessiva. Quando a carruagem sumiu no escuro, Astrid ficou parada na entrada por um momento, o ar frio de outubro nos ombros. Depois entrou. Subiu ao quarto. Ficou acordada por muito tempo. Na manhã seguinte, Skov voltou. Desta vez pediu para falar com ela a sós. Conrad estava nos estábulos. Burge tentou barrá-lo no hall com frieza profissional, mas Astrid ouviu a comoção do alto da escada. Percebendo que o conde faria uma cena pública ali mesmo, ela decidiu assumir o controle. Desceu e ordenou que Burge os deixasse na sala de recepção com a porta aberta, porque a etiqueta era clara sobre isso, e porque não era idiota. Skov sentou-se sem ser convidado. Cruzou as pernas. Sorriu do mesmo jeito do jantar. Há algo que a senhora precisa saber, disse ele. E prefiro que saiba por mim do que por outra pessoa. Astrid esperou. O homem com quem a senhora se casou esteve nesta propriedade antes, muito antes de aparecer com uma proposta. A propriedade dos Brand. Esta, Hjelmsgard, uma pausa calculada. E também nos Brand há 16 anos, sob o nome de Carl Hansen, aprendiz de administração rural, contratado por 2 verões pelo seu pai. O quarto ficou quieto. Lá fora, um criado atravessava o pátio com um balde. O mundo seguia normalmente. O que o senhor quer dizer com isso? Disse ela. A voz saiu estável. Astrid ficou satisfeita com isso. Quero dizer que Conrad Helm conhecia os Brandt há 16 anos. Conhecia a sua propriedade, conhecia a situação financeira da família. E quando chegou o momento certo, apareceu com um contrato que a senhorita não tinha condições de recusar. Skov inclinou levemente o torso. Há uma recepção na corte em 10 dias. Tenho a intenção de apresentar essa história lá. Com datas, com nomes. A narrativa se conta sozinha. Um duque que se infiltrou numa família,
esperou o colapso que ele mesmo contribuiu para criar e depois apareceu como solução. Astrid não respondeu imediatamente. Estava ordenando o que ouvira, colocando cada peça no lugar, testando a estrutura. Essa afirmação tem provas? Tem Bergerras. O mordomo esteve lá nos 2 verões. E tem o nome registrado nos contratos de trabalho dos Brent há 16 anos. Skov abriu as mãos, palmas para cima. A senhora pode verificar. E o que o senhor quer em troca do silêncio? Ele não fingiu surpresa com a pergunta direta. Isso ela anotou. Um depoimento simples, que o casamento foi conduzido sob pressão financeira indevida da parte do duque. Isso é suficiente para anulação por coerção. A tutela sobre o baronato cai, a propriedade volta ao mercado, e a senhora fica livre de um casamento construído sobre uma mentira. Astrid ficou olhando para ele. E a propriedade dos Brent, que voltaria ao mercado, disse ela, o senhor a compraria, naturalmente. Skov sorriu outra vez. Desta vez não tentou torná-lo amistoso. São negócios, senhora Helm. Sim, disse ela. São. Levantou-se, indicou a porta. O conde saiu sem pressa. A calma dele era a de um homem que acredita ter deixado algo muito pesado sobre a mesa de alguém. Quando a carruagem partiu, Astrid ficou de pé no centro da sala. A miniatura estava no bolso do vestido. Pusera ali naquela manhã sem saber bem porquê. Agora sabia. Atravessou a casa na direção dos estábulos. Encontrou Conrad saindo de lá quando chegou ao pátio. Ele leu alguma coisa no rosto dela antes que ela dissesse uma palavra. Não perguntou. Esperou. Precisamos conversar, disse ela. Agora, só nós 2. Foram ao escritório. Ela fechou a porta. Conrad ficou de pé junto à mesa e esperou. Tirou a miniatura do bolso. Pôs sobre a mesa entre eles. Conrad olhou para ela, não para Astrid, para a miniatura. E o rosto dele fez algo que ela não esperava. Não ficou fechado. Ficou quieto. A quietude específica de um homem que sabe que chegou a um momento pelo qual esperou e temeu ao mesmo tempo. Skov esteve aqui esta manhã, disse ela. Contou-me sobre Karl Hansen. Eu sei, disse Conrad. Sabia que ele sabia? Suspeitava. Quando o vi ontem à noite, confirmei. Astrid ficou de pé diante da lareira, cruzou os braços. Então me conte o que ele não contou. Conrad ficou em silêncio por um momento. Depois se aproximou da mesa e puxou uma cadeira, mas não sentou. Ficou com as mãos no espaldar. Eu tinha 14 anos na primeira vez que fui aos Brent, disse ele. Meu pai mandou. Queria que eu aprendesse administração rural sem o peso do título. 2 verões seguidos trabalhando no campo com nome falso e sem nenhum privilégio. Uma pausa. Você tinha 15 anos. Sim. E eu tinha 13. Na primeira vez, 12. Na segunda, 13. Astrid olhou para a miniatura. O retrato foi feito no segundo verão? Sim, um pintor flamengo passara pela propriedade para um trabalho do seu pai. Paguei com o que tinha. A avó saiu sem ornamentos, sem tentativa de tornar aquilo mais palatável. Pedi que usasse o retrato oficial dos Brent como referência, mas que mudasse o ângulo. O retrato oficial era de frente. Eu a conhecia de perfil. E escondi o marfim dentro da armação do seu quadro no meu último dia lá. Porque um aprendiz não tinha o direito de levar aquilo consigo, mas eu não suportava a ideia de destruí-lo. O silêncio durou alguns segundos. Da janela leste, disse ela. Sempre à tarde, completou Conrad. Astrid virou-se para a lareira. As chamas estavam baixas. Do lado de fora, o vento batia nas vidraças. Quando voltou, disse ela, já sabia da situação financeira da família. Sim, Herr Lund me procurou. Havia consultado outros antes de mim. E você veio assim mesmo. Vim porque queria. Falou direto, sem elaboração. A situação dos Brent foi o motivo para agir agora. Astrid ficou de costas para ele por um momento. Depois se virou.
Skov diz que você contribuiu para o colapso. Skov é o responsável pelo colapso. A voz não subiu. Ficou exatamente onde estava. Ele era sócio silencioso do consórcio que arruinou seu pai. Eu tinha 15 anos quando estive nos Brandt pela última vez. Não tinha título, não tinha recursos e não tinha nenhum poder sobre mercados financeiros. Ele tinha os três. Ela olhou para ele. Você tem provas? Você tem. Nos arquivos do consórcio, se souber onde procurar. Uma pausa. Eu a ajudarei a encontrá-las. O fogo crepitou. Em algum lugar da casa, passos no corredor, um criado, provavelmente, fazendo a ronda do meio da tarde. Os dois ouviram ao mesmo tempo. A sala ficou mais consciente de si mesma, da distância entre eles, que era menor do que havia sido em qualquer momento das últimas 3 semanas, e que carregava agora o peso de tudo que ele acabara de dizer. Astrid deu um passo atrás. Por que nunca me disse? Perguntou ela. A voz saiu mais baixa do que planejara. Conrad ficou em silêncio por um momento. Porque eu tinha 16 anos de silêncio e não sabia como começar a desfazê-los sem que parecesse outra coisa que não era. Parou. E porque a senhora merecia escolher, não descobrir. Os passos no corredor se afastaram. Nenhum dos dois se moveu por um tempo. Tem 10 dias, disse ela por fim, para a recepção na corte. Skov antecipou. Mandou recado esta manhã. Conrad tirou um bilhete do bolso e pôs sobre a mesa, ao lado da miniatura. 3 dias. Astrid olhou para o bilhete, depois para a miniatura, depois para ele. 3 dias para encontrar o que Skov escondera por anos. 3 dias para chegar à recepção com algo que não fosse apenas a palavra deles contra a dele. 3 dias para decidir o que fazer com tudo mais que havia naquela sala. Então começamos hoje, disse ela. E foi a primeira vez, desde que chegara a Gelmsgard, que ela usara o plural sem pensar 2 vezes. Conrad ficou olhando para ela por um momento. Havia algo no rosto dele, não alívio, não exatamente. Algo mais quieto. O rosto de um homem que carregara algo sozinho por muito tempo e que pela primeira vez não se via mais assim. Os contratos originais do consórcio, disse ele, estão selados no tribunal comercial sob o nome do procurador de Skov. Erlund nunca teve autoridade para acessá-los, mas como duque, eu tenho assento no conselho do tribunal e posso exigir a quebra desse selo amanhã de manhã. Se a senhora e Erlund souberem cruzar os números de Skov com as perdas dos Brandt, teremos a prova. E Borge? Borge dirá a verdade. Sempre disse. Conrad olhou para a miniatura sobre a mesa. Ele sabe que Karl Hansen chegou aos Brandt antes do colapso. Sabe a idade que eu tinha. Isso não prova tudo, mas desfaz a parte mais importante da história de Skov. Astrid olhou para a miniatura também. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse, sem erguer os olhos. No retrato, o ângulo do rosto. Sim. Você me viu assim, da janela leste. Todas as tardes, no segundo verão. Ela levantou os olhos. Conrad estava a 2 passos dela. A distância era tecnicamente aceitável para uma conversa de trabalho. Mas havia qualquer coisa naquele escritório com a porta fechada, naquela tarde com 3 dias contados, que tornava cada distância mais consciente de si mesma. Por que a janela leste? Perguntou ela. A pergunta era pequena. O que havia por trás dela, não. Porque era onde a senhora estava. Simples, sem ornamento. Apenas a resposta. Astrid precisou de um momento, mas preferiu mudar de assunto. Temos 3 dias, disse ela por fim. Temos. Ela apanhou a miniatura da mesa, pôs de volta no bolso. Depois caminhou até a porta, abriu-a e o corredor devolveu o ruído ordinário da casa. Passos distantes, uma porta, o vento lá fora. O mundo continuava normalmente. Por ora. Mas quando Astrid desceu a escada para escrever a Erlund, havia uma diferença em relação à manhã. Uma diferença pequena,
do tamanho de um plural usado sem hesitação. Era suficiente para começar. Os 3 dias foram os mais cheios que Astrid passara em anos. Erlund chegou na tarde do primeiro dia com as cópias sigilosas que Conrad extraiu do tribunal e a expressão de um homem que dormira mal depois de reler os contratos do consórcio com olhos novos. Sentou-se à mesa com Conrad e Astrid e passou 4 horas apontando o que sempre estivera lá. A cláusula de liquidação antecipada favorecia exclusivamente o sócio majoritário, mas o sócio majoritário registrado era uma empresa de fachada. Por trás dela, um único intermediário, e então o nome do procurador de Ditlev Skov. O capital integralizado não vinha dos Brandt, vinha de Skov. E quando o consórcio ruiu, foram os Brandt que pagaram, porque a estrutura fora desenhada exatamente para isso. Ele esperou anos, disse Erlund, baixinho, desde que o barão recusou o noivado. Quanto tempo para reunir isso de forma apresentável? Perguntou Conrad. Se trabalharmos esta noite e amanhã, 2 dias. Então trabalhemos. Astrid olhou para o marido. Ele já estava inclinado sobre os documentos, lápis na mão, sem gesto de heroísmo. O mesmo homem metódico de sempre, com a atenção voltada para algo que importava a ela. Ela puxou a cadeira e começou a trabalhar também. Na recepção, 2 dias depois, o salão estava cheio. Lustres de cristal, paredes cor de marfim, o murmúrio de pessoas que chegaram para ser vistas e ficaram para saber das últimas notícias. Lady Regine Darrow esperava junto à entrada. Skov já está dentro, sussurrou ela. Falou com 3 pessoas antes de você chegar. Astrid assentiu. Pôs a mão no braço de Conrad, o protocolo correto para um casal entrando num salão. Mas ele baixou o olhar para a mão dela, 1 segundo apenas, e havia ali algo que não era protocolo. Pronta? Disse ele, baixinho. Há muito tempo, respondeu ela. Entraram. Skov os viu atravessar o salão. Estava cercado por 2 conselheiros e um senhor de terras com influência suficiente para que o que dissesse chegasse à corte antes da semana seguinte. Sorriu. O sorriso largo de sempre. Ele começou a falar antes que chegassem perto. Ah, Gelm, que oportunidade feliz. Estava justamente comentando com estes senhores uma curiosidade histórica sobre a sua trajetória. O salão ao redor não parou, mas ficou mais atento. Essa era a habilidade de Skov, criar audiência sem pedir silêncio. Conrad parou. Astrid ficou ao lado dele. Eu ouço, disse Conrad. Simplesmente mencionava que Vossa Excelência tem uma relação mais antiga com a família Brandt do que se poderia supor. 2 verões, se não me engano. Sob outro nome, fez uma pausa calculada. Seria curioso saber quando a senhora Helm ficou ciente disso. Foi então que Astrid falou. Desde o começo, disse ela. Skov piscou, rápido, mas visível. Desde o começo, desde que li os termos do contrato matrimonial. Um homem que conhece a propriedade que administra há 16 anos é precisamente o tipo de parceiro que um baronato em dificuldades precisa. Não vejo nenhuma curiosidade nisso. Um dos conselheiros inclinou levemente a cabeça. Aquilo era coerente. E destruía metade do argumento de Skov antes que ele o completasse. O conde mudou o ângulo. Há ainda a questão do colapso do consórcio Brandt. Algumas coincidências de calendário que merecem explicação. Concordo plenamente, disse Astrid. Inclusive a coincidência de que o senhor era sócio silencioso daquele consórcio, registrado sob o nome do seu procurador, e que a cláusula de liquidação favorecia exclusivamente a posição que o senhor ocupava. Ela estendeu a mão aberta. Conrad, lendo o gesto com perfeição, retirou um documento dobrado do bolso interno do casaco e o depositou na palma dela. Não o entregou a ninguém, apenas o segurou. Erlund tem os originais. Estão disponíveis para quem quiser consultá-los. O salão não estava mais apenas atento. Estava quieto. Skov olhou para o documento. Depois para Astrid. Depois para Conrad,
que ficara imóvel ao lado dela durante tudo aquilo, não por passividade, mas porque não havia nada a acrescentar. Ela não precisara de nada além do que sabia. Isso é uma acusação grave, disse Skov. A voz saíra um pouco menor. É uma pergunta, disse Astrid. O senhor acaba de levantar questões sobre coincidências de calendário. Simplesmente trouxe algumas minhas. Um dos conselheiros virou-se discretamente para o outro. Regine, que chegara a 3 passos de distância durante a conversa, observava com o rosto cuidadosamente neutro e os olhos absolutamente vivos. Skov não respondeu. Ficou de pé no centro do salão por um momento que durou tempo demais. Depois inclinou a cabeça e afastou-se sem pressa. Ninguém o seguiu. Regine chegou ao lado de Astrid 3 segundos depois. Onde você aprendeu a fazer isso? Disse ela, muito baixinho. 8 meses administrando uma crise, disse Astrid, e um bom advogado. Skov deixou Copenhague antes do fim da semana. Não anunciou partida. A cidade começou a preencher os espaços em branco com as versões que lhe pareciam mais interessantes. Os documentos do consórcio foram consultados por 2 conselheiros e um juiz. As perguntas que levantaram não tinham respostas que favorecessem o conde. O baronato Brandt ficou intacto. Voltaram a Helmsgard numa tarde fria de novembro. Na carruagem, o espaço entre eles era menor do que fora na primeira viagem. Nenhum dos 2 fizera nada para que isso mudasse. Tinha mudado sozinho ao longo de semanas, da forma que as distâncias mudam quando 2 pessoas param de medi-las. Você não disse nada, disse ela, no salão. Deixou que eu falasse. Era sua história para contar. Uma pausa. E você a contou melhor do que eu teria. Havia algo que ela queria dizer desde o escritório 3 dias atrás. Algo preso entre o que era urgente e o que era importante e que os 3 dias contados venceram, mas que não fora a lugar nenhum enquanto esperava. Conrad? Sim. A janela leste, todas as tardes. Eu não sabia que você estava lá. Eu sei. Se soubesse... Parou. Não sei o que teria feito. Tinha 13 anos. E eu 15. A voz dele era quieta. Não havia nada que eu pudesse fazer. Então não fiz nada. Fiquei onde estava e aprendi a não pedir o que não era meu. A carruagem balançou numa pedra do caminho. E agora? Disse ela. Ele a olhou. Agora você é minha esposa. Simples, sem floreio. E eu ainda estou aprendendo o que significa não precisar ficar longe. Astrid sentiu aquilo chegar de uma vez, por todo o corpo, antes que a razão tivesse tempo de comentar. Estendeu a mão através do espaço entre eles. Não a mão enluvada, a luva ficara no banco desde o começo da viagem. A mão descoberta, com o frio da carruagem ainda na pele. Conrad olhou para ela um segundo, depois colocou a mão sobre a dela. Nenhum dos 2 falou. A carruagem continuou, e Helmsgard foi chegando, e o calor das 2 mãos juntas no frio de novembro era uma coisa tão simples e tão completa que nenhuma palavra parecia suficiente para ela. O inverno chegou cedo aquele ano. Com ele chegaram as primeiras semanas em que a vida em Helmsgard deixou de ser um acordo e começou a ser uma casa. Conrad continuava metódico, mas havia lacunas na metodologia. Momentos em que parava o que estava fazendo para ouvir o que ela dizia, mesmo quando o que ela dizia não era urgente. Momentos em que chegava à sala de trabalho com 2 xícaras e ficava do lado oposto da mesa até ela terminar o que lia. Astrid começou a deixar as perguntas saírem antes de pensar nelas 2 vezes. Uma noite tarde, junto ao fogo com os livros de registro entre eles, ela perguntou: você teve medo quando voltou? Que eu descobrisse antes que pudesse explicar. Conrad ficou olhando para o fogo. Tive medo de que não houvesse explicação suficiente, disse ele. Que 16 anos parecessem de mais ou de menos. Que qualquer coisa que eu dissesse soasse como justificativa para algo que não foi calculado. Foi apenas o que foi. O quê?
Ele virou-se para ela. Querer estar perto de você, disse ele, mesmo quando perto significava do lado de fora da janela leste. Astrid colocou o livro sobre a mesa. Depois cruzou o espaço entre as cadeiras, 2 passos, não mais, e sentou na beira da poltrona dele, o ombro dela junto ao ombro dele. Ele ficou muito quieto. Ela olhou para o fogo. Eu acho, disse ela, devagar, que estou ficando perto de você também. Conrad não disse nada, mas a mão dele se moveu até a mão dela e ficou assim. O fogo crepitava. Lá fora, a neve caía sobre os campos de Helmsgard. E o silêncio entre eles não era mais o silêncio de 2 estranhos numa carruagem. Era outro tipo. O tipo que não precisa ser preenchido. A carta para o pai saiu na manhã seguinte. 2 páginas. Astrid contou o essencial sobre Skov, sobre os documentos, sobre o que o nome Helm significava. Não fez perguntas. Disse apenas que entendia o silêncio que ele escolhera. A resposta demorou 1 semana. Era curta. 3 linhas. Sabia que você chegaria lá sozinha. Sempre soube. Cuide-se. E depois, numa linha separada, ele ficou 1 hora extra no segundo verão, no último dia. Só voltei a entender isso agora. Astrid dobrou a carta. Pôs no bolso. O aviso chegou numa manhã de fevereiro. Astrid estava sentada à escrivaninha quando a tontura a pegou, pequena, rápida, nada dramática. Chegara aí fora antes que ela terminasse de se levantar. Ficou parada um momento, a mão na beira da mesa, e fez o cálculo que qualquer mulher de 29 anos, casada há 4 meses, faria. Fez o cálculo 2 vezes. O resultado não mudou. Conrad estava nos estábulos quando ela foi buscá-lo. Encontrou-o conversando com o tratador sobre um dos cavalos. Ficou parada na entrada por um momento, olhando para ele, sem que ele a tivesse visto ainda, esse homem metódico e quieto que aprendera a deixar as perguntas saírem, que ficava do lado dela na poltrona sem que ninguém precisasse pedir, que ficara 1 hora extra no último dia de um verão há 16 anos, só porque queria. Ele levantou os olhos. Leu alguma coisa no rosto dela antes que ela dissesse uma palavra. Não medo, não tristeza. Algo diferente. Algo que ele nunca vira ali antes. Astrid, ela caminhou até ele. Ficaram de frente um para o outro na luz fria de fevereiro. Vamos ter um filho, disse ela. Conrad ficou absolutamente imóvel por um segundo. Depois a mão dele encontrou o rosto dela, devagar, com um cuidado imenso, o cuidado de algo inesperado e ao mesmo tempo esperado há tempo demais. E ele a olhou de uma forma que ela não vira antes em nenhum rosto. Não disse nada. Não precisava. Mas quando os dedos dele pousaram na face dela, Astrid sentiu algo que levara anos para aprender a nomear. Não era apenas segurança. Não era apenas gratidão pelo fim de uma crise que durou meses demais. Era a sensação de ter chegado. Mais tarde, já de noite, a cabeça dela no ombro dele junto ao fogo, Astrid pensou nas carruagens. Na primeira, com 3 palmos de distância e 3 frases em 2 horas. Na segunda, com a mão dela sobre a dele e nenhuma palavra necessária. E pensou no menino de 15 anos que pagara 2 meses de salário por um retrato de perfil, porque era assim que havia, de longe, sem nunca ter pedido mais do que isso. Conrad. Obrigada por ter ficado aquela hora extra. Ele ficou quieto por um momento. Depois ela sentiu o riso dele mais do que ouviu. Quieto, contido. O tipo que escapa quando uma alegria é grande demais para caber em silêncio. Obrigada por ter estado na janela, disse ele. E a neve continuou caindo sobre Helmsgard, enquanto dentro daquela casa, alguma coisa que começara numa janela leste, há 16 anos finalmente, completamente, chegava ao lugar onde sempre deveria ter estado. Existem amores que não pedem permissão para existir, que aprendem a sobreviver sem reciprocidade e esperam, não com impaciência, mas com a paciência daquele que parou de medir o tempo. Conrad esperou 16 anos, não por fraqueza,
por respeito, e quando o momento chegou, não pediu o amor de Astrid. Apenas ficou onde estava, honesto, até que ela escolhesse chegar. Se esta história tocou algo em você, deixe o seu like, inscreva-se nos Diários da Nobreza e ative o sininho de notificações. A próxima carta já está a caminho.